bom dia. Meu nome é Jorge Cruz, estou gravando mais um vídeo para falar das coisas maravilhosas que Ele nos deu gratuitamente. Se você ler em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12, está escrito que nós não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito, com letra maiúscula, mas sim o Espírito que provém de Deus, para que possamos compreender as coisas que nos foram dadas gratuitamente. Se você recebe um presente gratuitamente e aquele que lhe doa o presente percebe que você está querendo fazer alguma coisa para merecer, isso é ingratidão completa. Como que eu quero lhe dar algo gratuitamente e você quer fazer alguma coisa por merecer? Como está escrito em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, que pela benignidade e pela bondade sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom do Altíssimo. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. A salvação ela é muito mal compreendida pelas pessoas que não têm o conhecimento bíblico no plano total do Criador, de Gênesis até Apocalipse. O homem foi salvo de quê? Ele foi salvo da grande tribulação. Ele foi salvo da ira de Deus. O homem não foi salvo, a vida do homem não foi salva por si ser salvo. Não. O homem natural, nascido de mulher, sem estar debaixo do propósito do Criador com relação à chamada de Abraão, Isaac e Jacó, nesses termos foram feitos um pacto, uma aliança, um testamento. O testamento entraria em vigor quando o proprietário do testamento estivesse morto. O testamento entraria em vigor e passaria a ter força de lei. Então o Criador fez uma aliança com Abraão na Mesopotâmia e pediu para que ele saísse de lá, que ele o conduziria a uma terra onde habitaria leite e mel. Se nós fôssemos explicar coisas a respeito da Bíblia, não que nós tenhamos capacidade vinda de nós mesmos, a nossa capacidade vem do Altíssimo, que nos permite lembrar, saber, conhecer, compreender, para fazer uma exposição coordenada do tempo em que a Escritura foi dita. Então ele disse que em Isaac seria chamado a sua descendência. Mas quando nós lemos Hebreus capítulo 10, versículo 1, nós compreendemos que a lei ela tinha uma sombra de um bem vindouro e não a imagem exata das coisas, e nunca poderia ser. Porque aquilo que é invisível no mundo presente passa a ter sombra quando coexiste, quando ele cria, quando ele diz haja luz, haja sol, haja terra. Então aquilo quando passa a existir, então naquele que não há sombra de dúvida, naquele que não há sombra em hipótese nenhuma, ele nos fez conhecer a sua palavra. Paulo diz que ele nos revelou todas as coisas. Paulo não diz que ele nos revelaria em 2025, 2026, algumas coisas. Não. Ele nos revelou todas as coisas. O tempo é presente, o particípio não é contínuo. Ele já revelou, não há de ser revelado, mas ele revelou. Quando ele diz revelou, ele tinha um tempo em que se manifestaria as revelações, e naquele tempo, do início ao fim, quando o fim chegasse, se concluiria então o fim de todas as coisas. Por isso que a Bíblia diz que perto está o fim de todas as coisas. Por isso que a Bíblia diz que filhinhos já é a última hora. Por isso que a Bíblia diz por Paulo, falta um poucochinho de tempo, é menos de uma hora. As coisas conclusas do Criador precisam ser conhecidas por nós. Tudo está completo e realizado. Não há nada a ser feito. Pelo contrário, está sendo feito. Foi realizado. Estar? Não. Foi. Verbo passado. Se você compreender esse tempo de transição, você então compreenderá maravilhosas coisas. Quando seu pai e sua mãe morrem, deixam uma herança para você. Você precisa passar essa escritura para o seu nome. Esse período de transição é quando você põe na mão do advogado para que ele faça a partilha dos bens
e assim sucessivamente, até que você tenha todo isso escrito, conduzido, juridicamente falando, para que você tenha posse e permite você vender, alugar, adquirir, comprar e receber os dividendos daquilo que o seu pai lhe deixou por herança. Mas o seu pai precisa estar morto. Essa questão de herança é uma questão muito interessante. Como ao homem está ordenado morrer uma só vez, o Filho do Homem também morreu uma só vez e ressuscitou dos mortos, e ele está vivo. A partir dessa primícia, ele ressuscita como herdeiro do Criador, porque o Criador estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, mas ele se fez carne e habitou entre nós. Aquele Criador invisível, o Altíssimo invisível que criou todas as coisas, aqueles que os olhos nunca viram, os ouvidos nunca ouviram, aqueles que não palparam, ele se fez carne e habitou entre nós, passou a ser visto, ouvido e palpável. Foi isso que o João disse, aquele que os nossos olhos viram, as nossas mãos apalparam, nós contemplamos o verbo da vida. Foi isso que ele pôde dizer para Tomé, apalpai-me e vede, porque espírito não tem carne e nem sangue, e eu tenho. Então, naquele tempo de transição, até o ano 70, para cumprir a profecia de Mateus 23, do versículo 1 ao versículo 13, onde ele diz que não ficaria pedra sobre pedra, que não estivesse derrubada, que não fosse derrubada. Então, na conclusão, quando acontece tudo isso, há uma disponibilidade de conhecimento nas Escrituras Sagradas, de Mateus até, de Romanos até o livro de Hebreus, das 14 epístolas paulinas que o apóstolo Paulo escreveu, perfazendo 100 capítulos do Novo Testamento, ou isto é, de uma parte, de um conteúdo daquilo que é após a ressurreição. Então, Paulo vai ao terceiro céu e volta e nos diz sobre doação. O que é ser doada? Nele foram doadas todas as coisas. Doado é quando você não tem direito a nada. Então a pessoa faz uma doação para você. Mas se você tem direito, não é doação. É uma herança, é um receber da parte da herança que lhe cabe. Se você é co-herdeiro dele, então lhe cabia, naquele tempo, a parte da herança. Agora, quando houve a consumação de todas as coisas, quando ele quitou a dívida passada pelo preço do pecado, as pessoas então podem receber vida nova, ser nova criatura. Isso é um período também de transição, porque quando você olha, o povo sai do Egito, gasta 40 anos para entrar na terra prometida. Quando José sai do Egito, eles tiram os ossos de José da sepultura para levar para a terra prometida, gastou-se 40 anos. O Filho de Deus também foi vendido pelos seus irmãos, como José foi vendido pelos seus irmãos, e gasta 40 anos para entrar na terra prometida. O filho com 30 anos de idade, morto, não tem nada de 33 anos e meio, como o povo fala. Se você não sabe disso, tenho pena em lhe falar, porque você foi enganado. Eles mataram aquele maravilhoso homem apenas com 9 meses. 9 meses eles não suportaram ele e mataram ele. João Batista, eles não suportaram João Batista. E em 6 meses de ministério de João Batista, eles mataram João Batista. 3 meses depois, eles mataram o Filho do Criador, o Filho do Altíssimo. Aquele que se entregou à morte. Por verdade, ele se entregou à morte. Ninguém o matou. Ele se entregou à morte para pagar o preço do pecado. E o preço do pecado foi pago. Então, aqueles que tinham aliança com o Criador, o Altíssimo, com o nosso Pai Celestial, aquele que tinha aliança eram os chamados judeus, que são os Yalshuru. Os judeus que fizeram aliança com ele por meio de Abraão, Isaac e Jacó, concluíram-se então a sua etapa e a parte final no Calvário. Dali do Calvário se imperou o preço pelo pecado que foi pago. Então os gentios, como o Líbano, a Síria, o Egito e todos os outros países do mundo, poderiam ser adotados como filhos, poderiam ser enxertados na oliveira verdadeira. Isso é uma parte que cabe até o ano 70. Porque se nós lermos com calma, com precisão, principalmente em muitas traduções,
Eu tenho aqui mais de 300, quase 400 traduções de Bíblias diferentes. Eu gosto de colecionar a Bíblia. Então, o que eu posso te dizer? Em Hebreus 8:8 está escrito assim: farei convosco uma nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com os vossos pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito. Se você prestar atenção, eu tenho aqui uma tradução maravilhosa, que diz que a lei foi dada para que o povo recebesse para os tirar da terra do Egito. A lei foi dada até que os tirasse da terra do Egito. Quando chegasse na terra prometida, não tinha mais lei, porque isso é uma tipologia. Romanos 10:4 fala que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Então, meus queridos, ninguém lhe impede de saber a palavra do Criador. E também você não tem obrigação nenhuma de saber a ler, ou ser inteligente, ou compreender tudo, ou entender tudo. Não, você não tem obrigação nenhuma. A Bíblia diz: bem-aventurado o que lê e bem-aventurado o que ouve as palavras do livro. Então, hoje você pode ouvir um pregador, uma pregação, irmãos, irmãs, pessoas que se dispõem a ensinar, a orientar, a falar a palavra do nosso Pai. Então, se você observar, ele ficou 40 dias após a ressurreição. Se você ler Ezequiel capítulo 6, lá fala que 40 dias te dei, um dia para cada ano. Então, são 40 anos. Essa tipologia se cumpre. O Filho de Deus ressuscitado dos mortos fica 40 dias após a ressurreição, junto com os discípulos e em Jerusalém, e andando naquela região. 40 dias. Quando você olha, 40 anos depois, quando o Messias, quando os ossos de José saem da sepultura e entra na terra prometida, lá ele é colocado, certamente, num novo sepulcro, mas o Filho do Altíssimo saiu do sepulcro e 40 anos depois entra-se na terra prometida, quando João diz: eu vi a nova Jerusalém descendo do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo. Eu vi aquela que é a mulher do Cordeiro, a esposa do Cordeiro. Não é que casaria ou teria um casamento, ela já é mulher do Cordeiro e ela já é esposa do Cordeiro. Meus queridos, essas dificuldades para compreender isso não é do dia para a noite. Eu tenho 35 anos que eu estudo as Escrituras Sagradas constantemente, ininterrupto, e meus pais eram crentes, meus avós eram crentes, meus bisavós eram crentes. Então eu sou a quarta geração protestante, vamos dizer assim. Eu não sou da religião presbiteriana, não. Eu não tenho religião denominacional. Eu sou uma pessoa que ama as Escrituras, prego a palavra e sou antidenominacional. Não tenho denominação. Eu acho que todo aquele em todo lugar precisa ouvir a palavra do nosso Pai, do nosso bondoso Criador, independente de qualquer coisa. Então, se você quiser detalhes, eu posso falar só o tema, por exemplo, de José, uma tipologia do Filho do Criador. Ele foi vendido pelos seus irmãos, o Messias também foi vendido pelos seus irmãos. Ele foi sepultado, José, ele saiu da sepultura e entrou na terra prometida. O Filho do Criador, que é a realidade da tipologia de José, saiu da sepultura, 40 anos depois, ele entrou na terra prometida. Ele entrou na nova Jerusalém, que desceu do céu, ataviada como noiva. Se você observar, se você compreender, se você entender a mulher de Gálatas, capítulo 4, leia Gálatas 4, a Jerusalém atual, lá do Oriente Médio, naquela época, foi dito pelo apóstolo João, por revelação do Messias, que aquela região é chamada, aquele lugar onde o Filho do Criador morreu, em Apocalipse capítulo 11, versículo 8, lá está escrito que aonde o Messias foi morto chama-se Sodoma e Egito. No mundo espiritual, aquele lugar que é Sodoma, é naquele lugar que é chamado Egito. Aquilo que você chama de terra prometida, aquilo que você chama de terra santa, o Criador chamou em Apocalipse Sodoma e Egito. Meu querido, não confunda a sombra com a realidade e a sombra com a verdade. Não confunda aquilo que é um potencial de conhecimento com aquilo que é passageiro e transitório. Por isso ele disse: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Tudo foi derrubado no ano 70 e ali
ela se tornou a mulher, que na verdade é a nova aliança, entrou em vigor e passou a ter força de lei. A nova aliança é que é o Novo Testamento, a nova aliança. A nova aliança é que é aquela mulher. Não tem nada a ver com mulher, a nova aliança, é o novo céu, é a nova terra. Isto é o cumprimento da palavra do nosso Pai. Quão difícil é explicar física nuclear para uma criança de terceira série, segunda série. Meu querido, eu não conheço física nuclear e nem quero conhecer, mas eu conheço as Escrituras Sagradas, eu amo as Escrituras Sagradas, eu sigo, eu quero me orientar por meio dela, eu creio nela. Ele me concedeu a bondade de crer nela. Grande abraço e até breve, até o próximo vídeo.